Eu acho só uma coisa muito importante que tu falou, Márcio, que é assim, ó, se for o teu sonho, venha. Olha bem esse se for, porque a gente vê muitas pessoas, eu já vi pelo menos assim, muitas pessoas tipo assim, eu queria ir para os Estados Unidos, mas eu vim para Portugal, por exemplo. Vamos mudar de assunto? Então, assim, são duas propostas completamente diferentes. Os Estados Unidos é o berço do capitalismo, é give my money, né? E aqui não, aqui é um país já com uma idade mais avançada. Agora sim, amigo, aleluia! Então tá bom, tá. Já que agora tá bom, então assim tá bom, então. Então tá. A gente tá aqui com a Nicole, com o Márcio. O Márcio tá aí. Eu deixei aí na descrição do canal os links deles. O Grêmio empatou, que maravilha. Eu quase apanhei da mulher, que a mulher não quis botar no jogo. Falou que ou eu fazia live ou assistia o jogo, então tá. Ó, primeira dica do imigrante. Obedeça a sua esposa. É uma regra, né? Uma das regras. Aprendam com o gaúcho a ter um relacionamento saudável. Exato. Sempre sim, senhora e não senhora, tá? Mas tá, vamos contar um pouco aqui. A gente se conheceu o quê? 2 semanas atrás? Não chega das 2 semanas atrás? Pessoalmente, né? Eu ia dizer, 2 semanas atrás lá pessoalmente. Sim, pessoalmente, sim. Calma, não espera molhar o bico, pô. Mas a gente já se conhece aqui, a gente já fez várias lives lá no TikTok. Eu, a Nicole e o Márcio. E a gente se conheceu lá pessoalmente. Fizemos um vídeo lá, mas o vídeo saiu sem som. Só até metade do vídeo saiu com som e depois o resto saiu sem som. Daí hoje era para fazer a segunda parte. E fizemos a segunda parte agora. Então, eu não lembro o que a gente tinha conversado aquele dia, porque a gente conversou, fez tanta coisa, e o vídeo saiu totalmente mudo. Então, a gente vai começar tudo de novo. Tudo de novo. No vídeo que tá lá no canal da Nicole, tá aí o link na descrição aí, o canal dela, tá o canal do Márcio, o Instagram deles, eu acho que o TikTok do Márcio. Todos os links que passaram aí, eu coloquei aí. A gente conheceu e fomos trocando ideia, interagindo, e cada um veio de uma maneira diferente, né? Eu tô aqui há 1 ano e 7 meses, a Nicole é 1 ano a menos que eu, dá os 7 meses agora, né, Nicole? E o Márcio tá aí há 2 meses. O Márcio veio com o visto de procura de trabalho. Conta aí, Márcio, como é que foi? Já chegar aqui com o emprego certo, diferente do camarada que vem lá do Brasil, que vem aqui para por tudo ou nada, vamos dizer assim. Não é tão diferente, porque quando você tem intenção de emprego, não quer dizer que você tem coisa certa, né? Só que, vamos supor assim, que eu já saí do Brasil com um trabalho engatilhado, né? Mesmo sem contrato, eu saí do Brasil já com um trabalho engatilhado. Então, eu cheguei aqui já com o trabalho certo, né? A intenção, ela existe, porém, não é nada correto. Não, vamos supor assim, você vai chegar aqui... Se você sai do Brasil com uma intenção, visto de intenção de trabalho, você vai chegar, vai fazer entrevista, não quer dizer que você vai trabalhar. Porque aqui eles, diferente do Brasil, aqui eles fazem testes antes de começar a trabalhar. Então, essa é a grande diferença do que eu falo aqui do Brasil para Portugal, porque aqui é a realidade. Vamos supor assim, o que eu quero dizer, você não vai sair do Brasil para você vir aprender aqui, você já tem que saber fazer o que você vai fazer. Então, essa é a grande diferença. E tu, Nicole, qual que foi a experiência? Bom, então, como a gente já havia conversado, né, eu vou dar uma breve introdução para a gente unir todas as informações da parte 1 e da parte 2, né? Eu e meu marido, a gente tem um vídeo no canal já explicando como que foi feito o nosso planejamento, mas eu vou resumidamente aqui explicar um pouquinho que ele veio com visto de trabalho, né? Ele já saiu do Brasil. Quando a gente estava no Brasil, a gente já estava, quando eu digo a gente, é ele, né? Já estava trabalhando para Portugal há 6 meses. Então, quando nós chegamos aqui, a gente já tinha um contrato estável, né? Entre aspas, claro, porque a vida é toda nova, mas o meu marido já tinha esse emprego e eu já tinha o direito de ter o que eles chamam aqui de reagrupamento familiar.
Quando eu vim, o reagrupamento era feito em Portugal. A partir de agora, me parece que já tem a oportunidade de, quando pedir o visto da pessoa que tem trabalho, já pede o reagrupamento. Aí vem os dois com data e horário para o CEF. Mas não foi o meu caso. Então, a gente chegou, já tinha um emprego, a gente conseguiu, através do Facebook, um apartamento aqui na região onde a gente mora, no Furadouro. E tudo foi feito através de uma imobiliária, né? Então, a gente pagou 3 rendas e um mês, né? Então, foi cerca de 2.400 euros só para a gente ter um lugar para morar. Então, já fica aí a outra dica que a gente já havia comentado, que é o planejamento financeiro, né? Uhum. E, por enquanto, é isso, meu amigo. Me conta um pouquinho, tu, Gaúcho, como foi a tua chegada? Bom, cheguei aqui em novembro de 2021, meio que aleatório, assim, né? Essa é uma outra história, né? Tem vários vídeos aí no canal, aí. Mas eu cheguei aqui em novembro. Cheguei aqui com um pouquinho de dinheiro, bem pouquinho, bem pouquinho. A produção é Inclusive, você falou a quantia exata na parte 1 do vídeo. Aí, quem não assistiu, corre lá no meu canal. exatamente, tá lá no vídeo. Olha quanto que foi que eu cheguei. Foi bem pouquinho mesmo. Mas assim, cheguei e eu aprendi. A primeira coisa que a gente tem que chegar aqui, tem que correr atrás de fazer pelo menos o documento. Agora tá um pouquinho mais fácil, né? Porque as coisas aqui mudam, né? Então, tipo, era um pouquinho mais complicado fazer documentação. Agora tá um pouquinho, nem tanto, né? Mas tá um pouquinho mais fácil do que era antes. Ó, o Márcio já tá aqui, ó. Ele tá dizendo que não, mas do que era antes tá um pouquinho mais prático. É porque o meu NIF saiu hoje. Eu vi. E faz 2 meses que eu tô aqui, o agendamento era para setembro. Sim. Você entendeu? Então, o Gaúcho tinha oferecido uma ajuda para mim, porém, uma outra pessoa também me ajudou a fazer, então conseguiu mais rápido. Então, vamos supor assim, isso foi um procedimento que não é comum, mas, porém, foi feito online. Por quê? Porque a pessoa tinha uma empresa e ele tinha acesso ao portal online. Sim, daí ele conseguiu. Aí ele conseguiu, você vê, ao tempo que eu tô demorando aí, e o NIF saiu hoje, com 2 meses, o NIF saiu hoje. Só que por agendamento, só para setembro. Eu já te mandei o link lá, depois faz o agendamento do NIS, não sei se já fez lá, te mandei o link lá da segurança social. Deixa eu aproveitar esse parêntese do Márcio, só para a gente conceituar uma coisa que a gente sempre repete várias vezes em todas as nossas lives. Cada experiência de imigração é muito, muito pessoal. Tudo que a gente fala aqui é baseado no que a gente passou e no que a gente tem conhecimento público, de informação pública. Não, é uma... Porque o meu NIF, por exemplo, eu fiz com uma colega advogada, saiu em 2 dias, já estava na mão. O NIS, eu fui na Segurança Social, em 3 dias já estava na mão. Então, varia muito de cidade para cidade, de conselho para conselho, freguesia para freguesia. Então, por isso que a gente sempre frisa muito sobre isso, porque como o Gaúcho falou, quando ele chegou era um pouco mais difícil. Para mim foi muito fácil, então para mim faz sentido essa afirmação do Gaúcho. Mas para o Márcio já não faz tanto sentido, porque como ele falou, demorou 2 meses. Então é bom a gente saber todos os ângulos, por isso que é legal essa nossa live, trocando experiência, para as pessoas verem, porque como a gente diz, aqui em Portugal, o padrão é não ter padrão, né? Então é bom a gente falar, só para fechar esse parêntese. Ô, Nicole, até a autenticação do passaporte eu preciso autenticar, ou seja, um documento que é original, eu preciso autenticar, para provar que ele é original. No meu caso, já foi um pouco diferente. Eu consegui uma pessoa para assinar para mim, o meu NIF saiu na hora. Ela nem agendou. A gente foi lá nas finanças lá de Benfica, quando eu estava lá em Lisboa, no 5º dia que eu estava aqui, consegui uma pessoa para fazer para mim. Não foi de graça, lógico, tive que pagar. Aí o NIS, eu já fiz um pouco depois, mas não fica pronto na hora. Tem que ir lá na Segurança Social, com um representante fiscal. Tive que fazer um documento no cartório para fazer isso, e mais abrir atividade, que foi o que eu falei para o Márcio, né, que ele tem que fazer agora e tal. E demorou um mês para ficar... Não, mais de um mês, né, que a minha produção está falando aqui. Mas foi um mês. Foi mais de um mês, ela tá ali, ó. Não tem. Já apareceu. Mas então, cada vez muda. Até no banco. A minha mulher foi abrir uma conta no mesmo banco que eu abri conta mês passado, já mudou as regras do banco. Então, tipo, muda muito. Mas pronto, continuando lá. Eu comecei a trabalhar com 1 semana aqui. 1 semana. Trabalho aqui é coisa
mais fácil de arrumar. Trabalho, emprego, depende do ponto de vista da pessoa. E Para quem trabalhar... quer trabalhar. Oi, Márcio? Para quem quer trabalhar. Sim, exatamente, para quem quer trabalhar. E depois, meu amigo, depois que você conseguiu o trabalho e os documentos, né? Primeiro, vamos lá, por partes, né? Primeiro foi os documentos, que tu estava comentando. Sim. Depois foi o trabalho, já para o Márcio. Primeiro foi o trabalho, depois os documentos, né? E depois, e aí? O que a gente faz quando a gente chegou? Sou imigrante, fiz meus documentos e consegui meu trabalho. E agora? O que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Cala a boca, mulher. A Deise falou que ia voltar embora. Residência. É o que a gente vê todos os dias, né? O mesmo avião que traz é o que devolve. Exatamente. Tem que continuar, tem que ter um objetivo. Por exemplo, eu continuei trabalhando naquele trabalho ali até eu achar um outro trabalho. Trabalhava com um camarada que era super gente boa. Até esse dia encontrei ele, troquei uma ideia com ele. Como pessoa super gente boa, mas como patrão ele era meio enrolado. Tipo, falava que Ana não pagava, daí ficava devendo, até um dia que eu falei, cara, desculpa, não dá mais. Aí eu comecei a trabalhar num outro ramo. Um ramo que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Nunca tinha trabalhado, mas comecei a trabalhar nesse ramo, no ramo da construção civil. Já tinha trabalhado no Brasil, mas uma coisa que eu já friso, já falei várias vezes, que por mais que o cara trabalhe na construção civil aí no Brasil, ou em qualquer outro, diferente, né? chega aqui é totalmente diferente. Aqui a construção civil, ela abre um leque, assim, ó, tipo, várias... É o ramo da ferragem, é o ramo da carpintaria, é o ramo da pintura, é o ramo da eletricidade, é o ramo do cara que mexe com a... E uma coisa legal também de se falar, né, meu amigo, que às vezes as pessoas estão no Brasil como mestre de obras, né, responsável, encarregado de obra, e chega aqui tem que voltar a ser servente, né, até conquistar o seu público, o seu espaço ao sol, né? Exatamente. E foi só continuar trabalhando. Só continuar trabalhando até hoje. E o arrendamento, como é que foi quando tu chegou, amigo? Então, eu assim que cheguei, eu peguei uma casa dividida com outras pessoas. Quarto, né? Então... Era um quarto. Eu não tinha nem quarto, eu dormia na sala, numa caminha que tinha na sala. Então... Realmente dividiu o espaço, então, né? Não dá nem pra dizer que era um quarto. Que a outra pessoa dormia no quarto, outras duas pessoas dormiam no quarto e eu dormia na sala. Aí uma foi embora, aí a outra também foi embora, eu acabei ficando com a casa. Mas só que a casa, ela era longe, lá não tinha, agora deu uma melhorada. Mas vocês conhecem a região do Ribamar lá, o Márcio, a gente mora perto aqui, mas a gente parece que mora longe, né? Porque a gente nunca tinha se visto. A gente foi viver na casa da Nicole. Mas, tipo, era um lugar longe, de difícil acesso, só para quem tinha carro. Agora não, né? Agora tem ônibus indo lá e tudo mais, causa que teve umas mudanças aqui. Então agora tem linha de ônibus lá. Mas daí acabamos saindo de lá. E aí, nesse meio tempo, a minha mulher chegou, ela veio um mês depois. E a gente foi para um quarto, depois para outro quarto e depois... é legal dar essa dica também, né? Se você vier, como foi com o Gaúcho, que ele veio sem trabalho, né? Com uma quantia aí, vamos dizer, modesta, né? É melhor vir primeiro conseguir ajeitar as coisas, né? Conseguir o trabalho, documento, um quarto, para depois trazer a família, né? Porque não são poucos os casos que a gente vê que vem a família inteira e acaba, como a Deise falou, pegando o mesmo voo de volta, porque é muito difícil. Quando a gente está fora do nosso país, a gente está totalmente fora da zona de conforto, né? A gente precisa reaprender todas as regras do jogo. Eu abri uma live paralela aqui no TikTok, enquanto eu estou falando com vocês, e tem uma seguidora que perguntou quanto foi esses documentos, Gaúcho, que você se referiu, quando você pagou, você lembra? Deixa eu lembrar, peraí. Foi 40 euros. Meu, é que assim, eu fiz só o meu NIF primeiro, porque como eu morava longe, aí na outra vez que eu fui fazer com essa representante fiscal, ela acabou dando errado, a gente não conseguiu fazer. Daí depois que a minha mulher veio, a gente marcou só para janeiro, né, que ela veio em dezembro, a gente marcou só para janeiro. Mas no total o meu deu 140 e o da minha mulher deu 110, porque ela conseguiu fazer tudo no mesmo dia. Foi NIF, abrir atividade e ela abriu a conta no banco. Foi tudo num dia só, foi corrida. Então, em média, quando tu veio em 2019, né? Não, 2021. 2021, então vamos responder aqui. Em 2021, quando ele chegou, ele gastou cerca de 140 euros para abrir atividade, fazer NIF e a conta no banco, né? A conta no banco eu fiz depois, mas é incluído também. Basicamente é isso. Então, mais uma questão que a gente sempre fala: planejamento financeiro.
Porque aqui tu não conhece ninguém, então vai ser muito difícil tu conseguir que alguém faça isso de graça para você. Então é bom a gente coletar o máximo de informação possível, porque desde 2021 muita coisa mudou, né? Inclusive esses valores podem ter sido alterados. Mas também acho que o governo de Portugal ele está amadurecendo no sentido de dar autonomia para o imigrante fazer sozinho também. Então é muito legal a gente coletar essas informações, né, Gaúcho? Por exemplo, aquele link que eu mandei para o Guerreiro hoje não existia antes. É. Representante fiscal, essa pessoa não vai te fazer de graça. E eu sei que ela não vai fazer, porque o que acontece? Uma pessoa que tem o seu trabalho no dia a dia, ela não pode faltar um dia de trabalho para ir lá fazer um documento para ti. Então, é por isso que tem, entre aspas, a assessoria. Então, hoje estão conseguindo fazer esse tipo de coisa. Eu acho que até a atividade dá para o cara abrir sozinho por conta própria, não está passando informação errada, mas eu acho que já pode. Então, alguém aqui no TikTok está falando, não esquecer que isso pode fazer sem pagar se tiver algum português que te ajude. Sim, algum português. Mas aí é que tá, como tu tá chegando no país, às vezes tu não conhece ninguém, tu acaba se sujeitando a pagar, né, claro. Já tem uma residência. Por isso, Márcio, se quiser, a gente mora perto, a gente marca, vamos na loja de cidadão, eu vou lá, eu assino para ti sem problema nenhum. Não ia cobrar absolutamente nada. Até falei para ele, paga um churrasco lá que tá tudo certo, Márcio. O brasileiro gosta de picanha. Lógico. Mas isso aí antigamente, né? Acho que antes era até pior ainda, virou um comércio. Virou. Né? Porque o imigrante chegava aqui sozinho, sem conhecer ninguém, aí caía na mão dessas assessorias que só tava para ganhar dinheiro. Por um lado, eles não estão errados, não vou dizer que estão errados, mas ao mesmo tempo não estão certos. Só que eles cobravam valores exorbitantes. Isso é muito importante. Até porque essas informações que algumas assessorias, né, vamos deixar claro que tem assessoria profissional, que é por advogado, que é por solicitador, regulada, que tem inclusive uma tabela da ordem, que é o valor cobrado e pronto. Agora, tem algumas outras assessorias que a gente sabe que é amplamente divulgada, né, que não tem o conhecimento, né, teórico e profundo sobre o assunto, e elas te vendem, bem entre aspas, informações que são públicas, né? Então, se tu entrar no site do CEF, se tu entrar no site da Finanças, se tu entrar no site, nesses sites oficiais, tu consegue todas essas informações, né? Então, isso é muito importante a gente frisar, porque eu não gosto desse conceito de, tipo, os youtubers venderam Portugal. Para mim, acho que falta um pouco de autorresponsabilidade. Mas, com certeza, né? Quando a gente quer acreditar em alguma coisa, qualquer coisa que a pessoa te falar vai acabar te iludindo, né? Exatamente. Porque ninguém obrigou ninguém a vir pra cá, né? Exatamente. Ó, o Igor perguntou, 7.000 euros é um bom valor para levar para um casal e um filho de 1 ano? Eu não posso responder em números. Eu posso responder em conceito. Vocês, por favor, amigos, me corrijam se eu estiver errada. A minha meta é o quê? No mínimo 6 meses. Então, vamos lá. Se o imigrante quer ir para Portugal, eu preciso de 6 meses de arrendamento, 6 meses de água, 6 meses de luz, 6 meses de comida, 6 meses de internet, porque para tu conseguir mandar currículo, tu tem que ter acesso à internet, né? Calcula isso para uma pessoa. Claro que 2 pessoas, já que são casal, não vai gastar a mesma coisa. Então, tu pode ser um percentual um pouco menor, diz um 30%. E mais 30% para o filho, que é dependente. Então, entra no site do Continente, que é o supermercado daqui, faz uma compra e vê quanto que tu gastaria por mês, né? Vê quanto que é uma média de água, uma média de luz. Porque, como eu falei, eu e meu marido viemos com uma quantia bastante grande, né? Mas a gente teve que pagar para entrar no nosso apartamento 2.400 euros. Então, já vai diminuindo. E enquanto tu está convertendo, o dinheiro só desce. Ele some num piscar de olhos, né? Então, tudo isso é muita irresponsabilidade eu responder essa pergunta com valor X. Porque pode ser que tu vá para Lisboa, 7.000 euros. Em Lisboa não vai ser nada, porque um quarto é quase 1.000 euros, né? Depende do estilo que a pessoa tem. Tudo varia muito, né? Eu acho que... Um exemplo básico é assim. Essa semana a gente estava vendo para um amigo a questão de ônibus aqui, que aqui você tem um passe mensal.
É um cartão que você compra, é um passe mensal. Antes, até o mês passado, era 40 euros. Hoje, na data de hoje, já passou para 70 euros. Então, vamos supor assim, já é menos 70 que você vai ter que desembolsar para transporte coletivo, né? Que não é a hora que você quer, é horário programado. Então, eu saí do Brasil já com uma pessoa me ajudando a fazer essa pesquisa de morada. Eu cheguei aqui, eu estou num quarto, ainda estou num quarto, mas até sábado eu já estou na minha casa, que eu consegui. E então eu já tenho essa vantagem já de conseguir fácil. Não é tão fácil, porque já é um pouco mais distante, é uma aldeia que eu estou indo. Então já fica aqui, eu estou a 20 minutos do meu trabalho. Só que de onde eu vou morar, eu vou estar a 25 minutos. E isso de deslocamento condução própria, não é de ônibus, tá? Não é de como é que chama? Caminhoneta aqui, né? Que chama, né? Carrinha. Carrinha. Então, são completamente diferentes. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, porque os 70 euros que você vai gastar de transporte público é um valor mensal que você pode se utilizar dentro de Portugal inteiro, praticamente. E já uma condução que você vai gastar, cada tanque que eu estou gastando de moto, que é um tanque por semana, é a média de 17, 18 euros mais ou menos. Né? Então, eu, de um lado, eu economizo, só que do outro lado eu gasto mais. Vamos supor, se você vier com pouco dinheiro, até 7 mil, vou usar o exemplo do rapaz aí de 7 mil euros para a família inteira. Se você chegar aqui e comprar um carro, acabou seu dinheiro. Então, tem carros baratos, né? O Gaúcho mesmo teve um carro que ele comprou, que ele pagou 350 euros, só que são exceções. Carros de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. A Nicole comprou um carro, acho que foi 4 mil reais, 4 mil euros, né, Nicole? Foi 2.400. Foi 2.400. 2.400. Então, só que assim, conforme vai subindo o carro, vai subindo o valor, isso aí é fato, né? Então, eu acho que todo investimento que você faz é válido a longo prazo. Um carro é válido a longo prazo, uma moto é válido a longo prazo. Então, se você traz 7 mil euros para você ficar, ele é suficiente para você ficar um mês, 2 meses tranquilo, sem trabalho. Entendeu? Logicamente que você não vai ficar passeando com 7 mil euros, porque vai acabar assim, né? Então, você faz porque, por exemplo, como o Gaúcho, como o Márcio falou, né? A gente está aqui e pagou, por exemplo, 2.500 para entrar no apartamento. Aí mais 2.500 de carro, porque se depender de transporte público já influencia em tu conseguir trabalho, né? Então, tudo isso tu vai debitando desses 7 mil, acaba que vira nada. Então, 7 mil, se fosse só para uma pessoa, talvez seria suficiente. Agora, para um casal com um filho de 1 ano, porque também tem essa questão, né? Até 3 anos, se não me falha a memória, não é obrigatório o estudo aqui em Portugal. Então, às vezes, não tem vaga. A esposa talvez não vai conseguir trabalhar para ficar com o filho, ou o marido, né? Então, tudo isso acaba gerando mais gastos, né? Que tem que incluir no planejamento, né? Sim, mas era isso que eu ia te dizer aquela hora, Nicole. O que acontece? Se a pessoa vem para cá com muito dinheiro, ela vai chegar aqui, ela vai ficar deslumbrada. Porque o que acontece? As coisas aqui, querendo ou não, são baratas. Tirando o aluguel, as coisas têm um custo de vida baixo. Então, o cara veio para cá, um exemplo, sozinho, com esse camarada que ele apresentou lá de 7 mil euros. Ele vai ver que as coisas são baratas. Ele vai querer comprar um carro, ele vai querer comprar, de repente, não sei qual é o estilo de vida da pessoa, de repente vai querer comprar um videogame, vai querer comprar um iPhone 14, vai querer comprar sei lá, qualquer coisa. Aí acaba querendo, às vezes, não trabalhar, um exemplo, e fica escolhendo trabalho. Aí o que acontece? O dinheiro vai. E quando o cara vem do Brasil com o dinheiro. Quando tá convertendo, né? Ele está convertendo. Então, vai comprar uma coisa que custa 30 euros, vai colocar vezes 5, são 150. Será que isso daqui. Eu vou, que daí depois que eu não trabalhar, em um dia eu recupero esse dinheiro. Mas só que aí o cara fica escolhendo trabalho, um exemplo, e depois acaba enfiando os pés pelas mãos e acaba tendo esse tipo de complicação, entendeu? Deixa eu perguntar para vocês. Primeiro vou perguntar para o Gaúcho, tá mais, desculpa, mas porque ele tá mais tempo que nós. Se fosse para tu dar um conselho para um imigrante hoje, Gaúcho, qual seria o conselho para o Gaúcho de 2021, por exemplo? A minha produção aqui falou, não sei se vocês escutaram, ela falou não venha. Não venha que é frio. Não, em Curitiba, lá, Rio Grande do Sul, sempre foi frio. Quando tá frio, eu nunca tive. Não, eu digo que é tipo uma furada, assim, é fria. Não, o cara tem que vir com... Não é nem questão do lado financeiro, Nicole. A questão seria o seguinte.
é mais o psicológico. É mais o psicológico. Eu falo sobre isso também, planejamento emocional, né? De tu se submeter a um emprego, às vezes, inferior, né? Vamos dizer, entre aspas, assim. Exatamente. Então, tipo, vou dar o exemplo da minha mulher. Minha mulher trabalhava com telemarketing lá no Brasil. Meu, vendedora vendia super bem. Até eu compraria dela se ela ligasse para mim. Que ela chegou aqui, foi trabalhar no mesmo ramo. Não entendi nada que o português fala. Certo? Deixa eu falar. Quer vir aqui? Eu acho que isso é uma dica muito legal, sabia? Eu acho que eu não fiz tanto quanto eu poderia. Porque eu acho que se tu tem interesse em vir morar aqui, é legal tu consumir o YouTube daqui, tu consumir o português falando para tu alinhar o teu ouvido, a percepção, porque apesar de ser o mesmo idioma, a gente sabe que é completamente diferente, né? Diferente. Então, esse é um exemplo dela. Ela trabalhou 1 mês e meio. Ela tinha que bater 4 vendas no mês. Conseguiu 2. Aí só que não tinha salário, não tinha nada. Era por produção. Aí ela acabou desistindo, porque nada contra os portugueses, mas ela ligava, falava com o português às vezes entendia o que ela estava falando, mas ela não compreendia o que o português estava falando, então, brasileiro, não quero. Aí chegava o pessoal que era português, trabalhava no mesmo lugar que ela e vendia. Não estou falando mal do português, não é questão disso. Mas é questão da comunicação com eles. Não, e pra gente, imagina a gente, quando uma pessoa tá tentando vender pra gente e tu não consegue entender o que a pessoa fala, é agoniante, né? Se fosse pra gente, de repente, a gente também ia reagir dessa forma, tipo, não consigo te ouvir, vou falar com outra pessoa, né? E o português do oeste, que é aqui onde a gente tá, do português do norte é diferente. É diferente. O nortenho é mais bonito, né? Fala a verdade. É completamente diferente o sotaque deles e eles mesmos não se entendem. Sim, tem portugueses que não reconhecem o pessoal dos Açores e o pessoal da Madeira como portugueses. Eles têm essa meio que rivalidade. Entre eles, é verdade. Então, e aqui é legal a gente falar que o português por si só, ele está acostumado com um trabalho mais braçal, mais bruto, assim, que a gente mesmo no Brasil, né? Claro, uma comparação muito generalista, né? Mas o português, em geral, é um povo trabalhador. Às vezes eles trabalham, chegam em casa e ainda tem uma hortinha para lavrar. Tu vê em várias casas, plantação mesmo, né? Então, é um povo que é muito trabalhador. Então, às vezes, por exemplo, que nem a Daisy trabalhava em telemarketing, chegou aqui e não conseguiu trabalhar na área dela, às vezes ela vai ter que se submeter a um trabalho mais pesado justamente por causa dessa questão. E não é nem que eu acho que são subempregos. Tem muita gente que fala isso, né? Vem para Portugal trabalhar em subemprego. Eu acho que não. Eu acho que o próprio português mesmo trabalha nesses serviços braçais, em lar de idoso, em padaria, enfim, né? Trabalha. Em restauração tem muito português que trabalha. Só que o que acontece, assim, no meu ver aqui, o pessoal... Baixa aí, por favor. A produção quer participar, chama a produção para aí. Tem um microfonia aqui que deu um negócio errado aqui. Pronto. Que deu um microfonia aqui, ela ligou o negócio lá, daí sai aqui, daí sai o som de lá, que sai daqui. Até perdi o raciocínio. Não, muito português desse pessoal mais novo é o pessoal que menos liga para nós aqui. O pessoal que é mais preconceituoso, assim, entre aspas, não vou generalizar, é o pessoal mais velho. Que esse pessoal mais novo, eles completam 18 anos, terminam a faculdade deles, os estudos deles e vão embora. Isso é verdade. Vão para a França, vão para... Eles têm a Europa inteira para explorar. Então, e até outros lugares do mundo. Eles têm o passaporte europeu, né? Então eles não dão muita bola para nós. É verdade. E nesse meio de campo, o que acontece? O pessoal mais velho está se aposentando e o pessoal novo está indo embora. E é aí que a gente entra. Porque falta mão de obra de monte. Em tudo que é lojinha que tu vê aqui, restaurante, tudo que é lugar, precisa de integrado. Part-time, full-time. O Intermarché tá ali o tempo todo. Que é o que a gente mais vai. É o único Inter que eu gosto, que é o supermercado Intermarché, que eu sou viciado em ir ali. É o mercado que está toda hora contratando. Só que o pessoal não para também, né? Porque... Eu não sei por que não para, né? Não sei se o trabalho lá é ruim, não sei qual é a situação. Aí, paralelo a isso, a minha mulher trabalha... E o conselho? Eu acho que a gente se perdeu no teu conselho aí, vai. Quero ouvir. Qual o conselho? O conselho para imigrante. Logicamente. Além do planejamento emocional e financeiro, né? Claro.
tem um preparado psicológico, preparar aqui para chegar no português, perguntar para onde vai esse ônibus, ele responder, vai para frente. Entendeu? Tipo, não é que ele, tipo assim, não é falando mal, mas é que a cabeça do português pensa diferente da nossa cabeça. A cultura deles aqui é diferente. Eles têm as brincadeiras dele que a gente não entende. E às vezes a gente fala alguma coisa engraçada em português, ele fica te olhando com aquela cara assim. Não, eu tô a brincar contigo, mas ele, né? Porque assim, a gente sempre escutou piada dizendo que português é burro, mas não é. É questão do jeito deles, é totalmente diferente. Totalmente diferente o jeito que eles compreendem as coisas, o jeito que eles veem, o jeito que eles falam. Tanto é que o que acontece? No começo a gente não entende o que eles falam. Às vezes, eu estou aqui conversando com alguém, o pessoal tem que falar uma, duas vezes para mim compreender exatamente o contexto que ele quer falar. Então, acho que o preparo psicológico é questão de ser o maior. Porque a gente já está lidando com a saudade, né? Porque a gente sai de lá, a gente já sai com esse sentimento de saudade. Então, quando a gente vem aqui e se depara com esse choque cultural, assim, né? Que às vezes é só o jeito do português falar e a gente acaba ficando magoado, porque a gente já está suportando muita coisa nesse processo, né? Então, lá no Brasil, a gente é muito acolhedor, assim, né? Então, a gente esperava esse acolhimento, esse calor humano. Mas eu tenho experiências ótimas com portugueses. O Márcio também está aí, testemunha de que o português tem um coração gigante, né? Só é que a gente está realmente... É uma luta interna, né? Que tu quer... Tá saindo da tua zona de conforto. Então, tu quer uma coisa maior e, ao mesmo tempo, tu se sente desprotegido porque tu tá longe da tua terra, tá longe da tua família, né? Vamos ouvir o conselho do Márcio agora, Márcio. Conta pra gente. Se tem um outro guerreiro vindo lá do Brasil agora, qual seria o teu conselho mais sincero para esse guerreiro? Venha. Venha. Venha realizar seus sonhos. Você tem vontade de vir? Venha. Tem vontade de sair do Brasil? Saia. A gente não sabe o dia de amanhã. Como a Nicole falou, que a parte da saudade, o único dicionário que existe a palavra saudade é o Brasil. Nenhum outro mais existe. Então, acho que assim, se você tem vontade de vir, venha. Se você tem vontade de fazer, faça. Ah, não deu certo, você tentou. Se você ficar, você não vai dar certo, não. Então, lute pelo que você quer, lute pela sua conquista. Eu tenho experiências maravilhosas com portugueses aqui. Eu acho só uma coisa muito importante que tu falou, Márcio, que é assim, se for o teu sonho, venha. Olha bem esse se for, porque a gente vê muitas pessoas, eu já vi pelo menos assim, muitas pessoas tipo assim, eu queria ir para os Estados Unidos, mas eu vim para Portugal, por exemplo. Vamos mudar de assunto? Então, assim, são duas propostas completamente diferentes. Os Estados Unidos é o berço do capitalismo, give my money, né? E aqui não, aqui é um país já com uma idade mais avançada, com um trabalho mais pesado, com um partido socialista no poder há muito tempo. Então, tudo isso interfere diretamente na proposta que tu tá tendo de imigração, né? Então, eu acho que se for o teu sonho, abrange também essa questão, eu acho, assim. Me corrija se eu estiver errado, Márcio, eu abro para ti de novo, porque eu fiz um parêntese na tua fala, né? Correto, porque eu falo assim, muitas pessoas, às vezes, não têm oportunidade de sair do país, né? Do Brasil. E você sonha em passear, em viajar. Só que nós temos países do lado do Brasil que é possível ir de carro, né? Então, vamos supor, nós estamos um oceano longe do Brasil, entendeu? E esse oceano, quando você está aqui, é muito fácil você falar assim, eu tô com saudade, eu vou voltar embora, né? Só que aqui, vamos supor, quando você está no Brasil, tudo é muito fácil, não deu certo, eu volto para casa. Aqui não. Aqui é a realidade, porque aqui não tem como você voltar para casa a hora que você quer. Aqui é onde o bebê chora e a mãe não vê, né? Como é que Exato. Então, às vezes, você sai, que nem, por exemplo, você sai do Brasil, que nem eu saí. Eu não tive apoio da minha família para eu poder sair do Brasil. Pelo contrário, eu recebi muitas críticas. Só que, assim, no Brasil, eu era limitado. Eu sofri perseguição. Então, eu saí do Brasil com motivo, com foco de vir trabalhar e vencer na vida. Todo mundo tem o sonho de vencer na vida,
né? Então, essa oportunidade que eu estou tendo de estar aqui, trabalhar, e eu conquistar, para você ver, eu já estou na minha vida com 2 meses, eu já consegui, que no último ano eu não consegui. Né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo, como tu tá falando, assim, ter um plano, né? Ter um plano A, um plano B, um plano C. Que nem tu falou no vídeo anterior. Eu tinha 3 propostas de emprego. Eu tentei a primeira e deu certo na primeira. Mas se não desse, eu tinha mais uma. E se não desse, tinha mais uma. E é isso que a gente tem que fazer, o máximo de informações. Por exemplo, eu sou advogada no Brasil, tenho livros publicados, sou pós-graduada, e antes de sair do Brasil eu fiz um curso de alongamento de unha. Por quê? Eu vi que era uma área que aqui precisa, que brasileiro é bem valorizado nessa área da estética, e falei, pronto, se eu não conseguir uma, eu tenho outra opção, ou eu tenho outra, ou eu tenho outra. Enfim, a gente tem que se abrir, né, para as oportunidades, porque não adianta só a gente querer sair do Brasil a todo custo e depois, quando vem essa conta, a gente vê que o custo é muito alto, né? E muitas vezes, muitos brasileiros saem do Brasil já sem passagem de volta, né? E já saem com aquela loucura que é feito para poder realizar o sonho, do sonho. Então, você chega aqui achando que é igual ao Brasil. Não tem meio termo, ou você faz ou você não faz. Isso é então, verdade. para você fazer, você tem que ir ciente do risco que você vai correr, e tá aberto para fazer acontecer. Porque a partir do momento que você está aberto, o que eu falo aberto é assim, você está pronto para... eu não consegui emprego hoje de consultor, mas eu consegui emprego no restaurante. Cara, eu vou pro restaurante. Você entendeu? Aí eu não consegui emprego no restaurante, mas eu consegui emprego de faxineiro. Vai pra faxina, cara. Eu acho que você tem que estar aberto, porque assim, é que nem eu falei, se você tem vontade de trabalhar, trabalho tem. Você não fica desempregado. Só que você tem que estar aberto. Porque a pessoa que empina o nariz e fala assim, eu só trabalho nisso por esse valor, cara, sinto muito, fica no Brasil. Tá fadada ao fracasso, né? Fica no Brasil. Estão perguntando aqui em que tu trabalha, Márcio? Eu sou restaurador de carros antigos. Restaurador automotivo. Restaurador de carros antigos. É que fala bate-chapa? Bate-chapas, isso. Bate-chapa. Bate-chapa, especialista 5 estrelas. É aqui. Oxe, especialista 5 estrelas. É porque, assim, é a diferenciação da classe deles, que no Brasil é o funileiro comum, que é dos carros mais novos, e tem o restaurador artesanal. Aqui não, aqui tem o bate-chapas, que é o comum dos carros mais novos, e aqui tem o bate-chapa especialista, aí tem classificação de 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Né? Legal. E quando eu vim para cá, o patrão chegou para mim e perguntou para mim, falou assim, mas você é 5 estrelas? Eu nem sabia o que era 5 estrelas. Né? Eu nunca fiz Uber, senhor. Então, porque assim, lá não existe essa classificação, né? Eu sabia que era bate-chapa, porque na Bolívia, que eu já trabalhei, lá é bate-chapa também, né? Lá bate-chapa, é chapeiro, é chapista, que nem no Sul é chapista, né? Então existe essa diferença. No Rio de Janeiro é latoeiro, né? Então, existe essa diferenciação, só que como a gente já conhece um pouco mais de culturas, a gente já tem essa facilidade de interagir e ter essa interação com um pouco das culturas. Acho uma coisa importante também, agora eu vou falar o meu conselho, né, já que eu ouvi de vocês dois, que é assim, ó, venha com o máximo de dinheiro possível. Pode ser que dê tudo errado? Pode, mas quanto mais dinheiro você tiver, menor vai ser a chance de tu passar perrengue, né? Menor vai ser o grau do perrengue que você vai passar, porque perrengue a gente vai passar sempre, né? Às vezes a gente dorme no aeroporto, passa frio, é um tipo de perrengue. Mas venha com o máximo de dinheiro possível. Por quê? Porque a gente faz, no Brasil, vende brigadeiro na rua, vende sacolé na praia, limpa um terreno, bota um milheiro de tijolo para dentro do terreno, faz dinheiro, dá um jeito, né, para economizar. Agora, aqui, a regra do jogo é outra. Tem lugar que é proibido tu vender coisa na rua. Aí pensa, tu tá sem documento. Aí vem vender coisa na rua, eles te pegam, meu amor, bota de volta e, ó, volta pro teu país, entendeu? Então, o meu conselho é sempre esse. Venha com o máximo de dinheiro possível. Ai, mas eu só ganho um salário mínimo, não tem como. Gente, vende sacolé na praia, vende brigadeiro final de semana, faz rifa, não sei. A gente é brasileiro, a gente dá um jeito, né? Porque, como o próprio Gaúcho falou, quando ele chegou, como ele veio com uma quantia mais modesta, né, Gaúcho? O perrengue foi um pouco maior.
Tu, Guerreiro, como vem já com um dinheiro reservado até para ter a moto, já te possibilitou a morar um pouquinho mais longe, né? Umas coisas assim que a gente, na hora do planejamento, às vezes pode escapar. Então, se tu tem o dinheiro, tu consegue se sobressair, sabe? Nessas questões, por exemplo, não tem transporte público. Mas eu tenho dinheiro, vou comprar um trotinete. Que seja, né? Então, o meu conselho sempre, do fundo do meu coração, é esse. Venha com o máximo de dinheiro possível. E o dinheiro vai assim, ó, rapidinho. Enquanto a gente está convertendo, o dinheiro voa. Então é isso, meus amigos. Vocês têm mais alguma coisa, considerações finais? Para a gente encerrar esse bate-papo gostoso? Eu acho que focar nos vídeos reais, né? Informações de pessoas reais que estão aqui. E na realidade, porque assim, existem muitos vídeos que são reais, é bacana, só que muito vídeo conta a parte boa, né, da novela, né? E a novela não é só a parte boa, tem os bastidores também. Então, eu acho que nem tem o Renan, que tá me mandando mensagem aqui agora, ele é um futuro imigrante, você entendeu? Então, ele já tá conversando comigo já tem um tempo, e eu tô orientando ele como ele proceder, e como que eu posso dizer? E é um cara que vai vir já focado no que ele quer, né? Então, eu acho que assim, se todo imigrante que vier tiver um pensamento positivo, que é o principal, tiver foco, que é o principal, e já sair de lá focado no que ele quer para poder trabalhar e a região que ele quer, eu acho que ele já tem aí 90% do caminho andado, né? Eu acho que o principal é ter foco e ter senso, né? Porque primeiramente você tem que ter senso, porque não adianta você falar assim, eu quero um trabalho de 10 mil reais. Ele tá me falando que ele vai pegar o passaporte na quinta-feira. E não adianta ele falar assim que ele vai querer ganhar 10 mil euros aqui, que esquece que aqui você não vai ganhar. Uma porque 10 mil euros você vai pagar 40% de imposto. Então, você não vai ganhar. Vai ter um sócio de governo, teu sócio vai ser o governo, e ele vai te comer sem fazer nada. Então é isso aí. E tu, Gaúcho, quais são as tuas considerações finais? É o que eu sempre falo, o cara tem que vir aqui estar preparado para tudo. Não adianta, como eu estava falando naquela hora, por mais que tu já tenha uma profissão aqui, lá no Brasil, não interessa qual seja, que tu tenta fazer ela aqui, por mais que tu se dê bem nela, é diferente o modo de trabalhar, o modo de agir. Ou, como eu falei, a cabeça do português aqui, ela pensa diferente da nossa. A maneira com que ele se comunica aqui é diferente. Como eu falei, a gente faz uma brincadeira com eles não entendem que tu tá brincando com eles. E às vezes ele tá brincando contigo e tu não entende que ele tá fazendo uma brincadeira contigo, que ele tá tentando, às vezes, até interagir contigo, mas tu não percebe, como eles falam, tu não entende que ele tá conversando contigo. Verdade. O cara tem que estar preparado e, tipo assim, já não deu para trabalhar na construção, por isso ou por aquilo? Vai trabalhar num restaurante, vai trabalhar num sei lá, faz carro, no Auchan, no lar de idosos, qualquer coisa. Mesmo porque a pessoa vai chegar aqui, aqui 9 horas da noite está claro, então dá para ele fazer bico, que nem o Gaúcho trabalha. Não, bico não. Não, bico não. Bom, não fala fazer bico aqui, não. O Gaúcho trabalha na parte do dia e à noite ele vai fazer estafeta. Então ele tem 2 trabalhos. Então é por isso que eu falo que. A Daisy fala, eu não preciso passar por isso, porque o meu marido tem 2 empregos. Então eu acho que se a pessoa tem vontade de trabalhar, desempregado, ele não fica. Sim, fica mesmo. Não fica. Exatamente. Então, resumindo, eu falei, traga o máximo de dinheiro possível. O Márcio falou, venham abertos para as oportunidades. E o Gaúcho falou, tenham a mente preparada, porque perrengue vai passar o rico, vai passar o pobre, vai passar todo mundo, né? Tem que estar aberto para tudo isso. Mas tem algumas perguntinhas aqui no nosso canal do YouTube que a gente também tinha que responder. O André Paiva perguntou, e quanto à comida, muda muito comparando ao Brasil ou é a mesma coisa? Quer responder essa, Márcio? Para mim é tudo igual. A diferença é que a gente come muita besteira para fazer uma comida rápida, porque, por exemplo, eu cozinho para mim sozinho, então eu faço o que é mais rápido, né? Então, às vezes, você está deixando a sua qualidade de alimentação para poder comer uma comida mais rápida, porque se você for viver de restaurante, você vai passar fome aqui, entendeu? Porque
custa 10 euros, 12 euros uma alimentação. Se você vai fazer a 10 euros, 30 dias, são 300 pau. Né? Isso, almoço. Se você for janta, são 600. Então, acho que aí o orçamento não vai bater. Mas assim, eu me permite responder também. Comparando com o salário mínimo, eu acho aqui mais barato. Tem mais poder de compra. Porque no Brasil, por exemplo, tu não compra óleo de cozinha a R$1. Aqui tu compra €1,50, €1,50. Outro Então, detalhe, não converta. Não converta. Eu acho que o mais fidedigno é tu ver quanto que é o percentual do salário mínimo e quanto que é o percentual do salário mínimo aqui em Portugal, que daí tu vai ter uma ideia fidedigna. Por exemplo, tem restaurante aqui que tu consegue um prato feito, um PF, assim, por R$4,50, €4,50. Então, eu acho difícil tu encontrar no Brasil por R$5 um prato feito. Pode ser que encontre em algumas localidades, né? Mas, entendeu? Eu acho que para tu saber se vale a pena, se não vale, é legal tu fazer esse percentual do salário mínimo, né? Porque se você não converter mesmo e levar ao pé da letra, porque assim, eu pago 300 num quarto. Então, se você for analisar, no Brasil, um quarto também seria R$300, né? Se você seria uma parcela de uma moto, uma parcela de um carro, R$500 ou 500 euros. Então, você tem que, se você não converter, você consegue trabalhar meio que igual, você entendeu? Você vai levar. Outra coisa aqui que um conselho que deram aqui no TikTok eu também compartilho desse conselho, se puder, venha com visto. O meu marido veio com visto, em um mês ele estava com o cartão de residente na mão. Então, isso abre N portas, inclusive a possibilidade de tu financiar uma moto, por exemplo, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante de incluir no planejamento. Exatamente. Uma maneira que eu particularmente calculo para ver se uma coisa é cara ou não, porque assim, aqui a gente trabalha por hora. Então, tu vai ver, uma coisa me custa 30 euros. Eu sei que eu vou trabalhar inicial aqui, de maioria dos trabalhos, construção, que é a área que eu trabalho, 5 euros a hora. Então, eu vou ter que trabalhar 6 horas para comprar um determinado produto, ou para fazer uma determinada compra. Eu lembro quando eu cheguei, o Gaúcho me deu essa dica numa live no TikTok, que para mim valeu para tudo. Por exemplo, não querer converter. Esquece conversão, como o Márcio falou, a gente está aqui, a gente ganha em euro e gasta em euro também. Então, tu não pode. Não sei que tu vai pagar uma conta do boleto que fica no Brasil, aí é outra história. Tu vai jogar para lá, mas isso é outra história. Sim. Mas calcula, por exemplo, tem um restaurante aqui, até faz tempo que eu e a Deise não vamos almoçar lá. É 7 euros. Ele vem o menu completo. Ele é o almoço, entrada, os pãozinhos, sopinha, cafezinho e sobremesa. Então, ou seja, em 2 horas de trabalho, 3 horas dá para 2 pessoas almoçar. Sai caro? Não sai? Aí depende do ponto de vista. Depende de quem está trabalhando. Às vezes, na hora da pessoa é mais cara ainda, é barato, né? O Caio aqui no TikTok falou, quem tem um emprego bom e um salário bom no Brasil, não vale a pena a troca. Depende. Como eu disse, como a gente falava no começo, o processo de imigração é muito, muito individual. Por quê? Por exemplo, adianta eu ter um salário de 10 mil no Brasil e eu ter que pagar escola particular, morar num condomínio fechado para não ser assaltada, qualquer coisa de férias que tu tem que sair é um horror de caro. Vale a pena? Não sei. Aí a pessoa tem que internalizar essa pergunta e ver o que vale mais a pena. Eu e a minha família decidimos que não valia a pena, que aqui ela tem uma escola pública adequada, tem uma universidade pública adequada para eu criar minha família, meus futuros filhos, enfim, né? Segurança. Exatamente, segurança. Aqui a gente deixa... Eu faço live no TikTok quase todo dia. Estou fazendo quase todo dia. Quantas vezes eu deixo o telefone dentro do carro gravando? Entrego chave do contato. A chave do contato, dentro do carro ligado. A gente já esqueceu o vidro do carro aberto. Vai fazer isso no Brasil. Capacete no guidão da moto. Você bota lá, o carro não tá mais lá. Eu trouxe o camarada do mercado, deixei o carro aqui em cima. Né? Tem uma escadinha em casa, deixei... Até não pode estacionar ali, né? Mas a gente carregou as compras dele. Eu falei, cara, cadê meu celular? Ele tá no carro. Eu voltei lá pro carro, o carro tava lá ligado. O telefone no suporte ali, que eu usei ele como GPS. Então, tipo... É o que a gente sempre fala, depende. Se tu acha que é confortável morar num condomínio fechado, pagar R$2.000 numa escola para tua filha, ok, né? É pessoal. Agora, não é infraestrutura geral, entre pós e contas, a gente decidiu que aqui é melhor, senão a gente não tava aqui, né?
Exatamente. Acho que Então cada é um. isso, meus amigos. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, no do Márcio, no do Gaúcho, para relatos de imigrantes reais, pessoas reais com problemas psicológicos reais. Eu acho que cada um tem uma opinião e essa opinião deve ser respeitada e quem tem uma opinião deveria pelo menos procurar saber um pouco da opinião dos outros antes de É. dar palpite, né? Olha o Porque... que a mulher falou aí, Márcio. Oi? Olha o que a tua mulher falou aí no comentário. Cláudia. É tua É, mulher. Eu penso que o maior problema do brasileiro quando vai para a Europa é converter tudo. Exato. Enquanto não ganha em euro, a gente converte, mas depois que ganha em euro, meu amor, esquece o real. É. Eu acho que se você recebe em euro, você vai gastar em euro, você vai gastar em real, né? A diferença é que a vantagem é que se você mandar dinheiro para o Brasil, você vai mandar mais dinheiro, só isso. Né, Oi, amor? Iglão, você tá com a conta cheia já, minha amiga? Ó, imigração sem segredo, já passaram pelos perrengues de imigrantes? Pô, logo fica assim, né? Não dá para falar aqui agora. Numa outra live a gente fala sobre perrengues, né? Já tá uma hora e 10. Agora, nós vamos fazer mais live para poder esclarecer. A gente vai unir os três canais aí e a gente vai fazer uma coisa bem bacana e explicar o passo a passo desde o primeiro momento, quando você vai comprar passagem. A gente vai fazer mais detalhado, o focado, o passo a passo. Tipo, episódio 1, episódio 2, 3, 4, assim por diante. Vai ter uma sequência que a gente vai fazer, que a gente vai estar depositando esses vídeos aí. Essa live vai ficar salva aqui no canal e os outros demais, nós vamos avisar com antecedência as lives, o passo a passo de como está efetuando, desde o planejamento até a compra da passagem, adquirir o passaporte. Então vai ter o passo a passo, nós vamos deixar tudo esclarecido da forma mais fácil e mais contundente que você pode chegar e ter certeza que vai dar certo. Procura a gente em todas as redes sociais, TikTok, estamos sempre ativos, YouTube, Instagram. Então, vocês têm N formas de contactar a gente e, às vezes, a tua dúvida pode ajudar outras pessoas e a gente pode vir aqui explicar com riqueza de detalhes para vocês. Fiquem com Deus. Principal, compartilhe o canal, porque pode ajudar outras pessoas. Exatamente. Beleza, galera? É isso. Tchau. Caiu.